Graça e paz no nome de Jesus, meus irmãos. Abra sua Bíblia, não no Evangelho de Mateus, mas na primeira carta do apóstolo Pedro. 1 de Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 7. 1 de Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 7. Antes mesmo de lermos o texto e orarmos, eu gostaria de me dirigir às nossas crianças, aos nossos filhos. Se você tem aí uma prancheta, um papel, lápis, quem não tem pode pedir às tias lá da recepção e elas vão dar a você um papel para você desenhar aquilo que o pastor vai passar como tarefa. Então, a tarefa é a seguinte: desenhem a casa de vocês, a sala de jantar. Vocês estão todos sentados ao redor da mesa, talvez fazendo uma refeição, naquele ambiente do lar onde as memórias daqueles momentos tão agradáveis, familiares, são gravados na mente e no coração. Mas, além disso, vocês vão preparar uma refeição especial para as mamães, pois nós estamos comemorando hoje o Dia da Mamãe. Então pense aí no prato ou na refeição que a mamãe mais gosta. E aí você vai preparar, vai desenhar este prato. Talvez o restaurante que a mamãe mais gosta de comer, né? Algumas pessoas, algumas famílias optam por ir a um restaurante. E então, pense aí naquele prato, naquele restaurante, naquele ambiente familiar, onde todos nós vamos nos voltar a homenagear, a celebrar, a nos alegrar, a louvar a Deus pela vida de nossas mães. Aqueles que têm uma mãe, sabem o valor que elas têm para um lar. Um valor tão profundo, tão marcante na vida de todos nós. Mulheres piedosas, que amam o seu lar, que amam os seus filhos. Então este é o desenho desta manhã. Esta família, este lar feliz, que é feliz por causa que serve ao Deus que criou a família. Ao Deus que criou a família. Assim como nós lemos no início do nosso culto, a respeito da felicidade no lar. Queridos, a família é obra de Deus. É ideia de Deus. É plano de Deus. A família, de acordo com os planos divinos, no entanto, está sob profundo ataque. Profundo ataque. A família, como concebida pelo Criador dos céus e da terra, está sendo ameaçada a cada dia. As concepções modernas de família criaram outros formatos e outras composições diferentes daquilo que nos ensina a palavra de Deus. A palavra de Deus. Na realidade, o Estado coloca os seus tentáculos para fazer isso na família, decidindo coisas a respeito de família, de uma esfera que pertence ao ensino profético da palavra de Deus. A família é um tema bíblico, espiritual, divino. Essas mensagens, portanto, têm sido proclamadas e ao longo dos séculos invertendo os papéis estabelecidos na criação. Esses papéis sendo invertidos ou simplesmente sendo redefinidos com outras bases, Podemos dizer que este ataque maligno começou lá no Jardim do Éden, com Satanás, a antiga serpente, que se dirige a atacar
a mulher, subvertendo assim a estrutura criacional que põe o homem como aquele que é o líder amoroso do lar, aquele que é chamado por Deus para defender a sua casa. Ele estava presente, mas ele não foi hábil para defender a sua mulher dos ataques do maligno. O homem, portanto, precisa resgatar isto, da forma como Deus criou o homem para viver e servir, amar, servir, proteger o seu lar. Desde então, a história da redenção, a palavra de Deus nos mostra como famílias que abandonaram a lei de Deus, a palavra de Deus, o temor do Senhor, são despedaçadas em centenas de pedaços. E a Bíblia é realista, pois ela retrata essas famílias, quando estas tomam a decisão de se afastar, de abandonar os conselhos sábios de Deus a respeito de família, a respeito dos papéis do homem e da mulher, para assim a família ter a oportunidade de ser, na face da terra, um instrumento que reverbera e expressa a glória do Criador. Mas é Cristo, o marido perfeito, que dá a sua vida por uma noiva, a igreja de Cristo, onde, através dele, nele temos a reversão desta maldição. Que através do fundamento de Cristo, a família pode buscar salvação, santificação, restauração. Portanto, o texto que nós temos à frente é um texto que foi endereçado aos casados, homens e mulheres, mas possui princípios que podem ser aplicados a solteiros, a viúvos, a qualquer homem e a qualquer mulher sobre a face da terra, que tema o Senhor. Baseado nisso, feche os seus olhos e vamos orar. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós estamos diante do Senhor. E diante do Senhor te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso coração, para assim sermos edificados pela Tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe as famílias aqui representadas. Ó Deus, nós precisamos do Senhor. Abençoa os nossos lares, ó Deus. Maridos, esposas, filhos. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura do texto. O texto nos diz o seguinte... Capítulo 3. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma ao seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa
por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês, maridos, não serão interrompidas. Até aqui, a leitura da palavra de Deus, da palavra de Deus. Queridos, o apóstolo Pedro, ele escreve esta carta com finalidades pastorais. Ele escreve essa carta para encorajar os seus leitores a suportar o sofrimento e as perseguições. Isso está abundante na carta. No capítulo 1, no capítulo de número 3, no capítulo 4, ao longo de toda a carta ele vai tratar da questão do sofrimento. Então ele vai ensinar os crentes a como reagir aos sofrimentos, e por isso ele se dirige basicamente a todas as relações sociais. Ele fala a respeito de como os crentes devem se portar diante dos seus patrões. Ele se dirige às mulheres, aos maridos, ele se dirige à família como um todo. Os discípulos de Jesus devem permanecer fiéis em tempos de grande sofrimento, sabendo que Deus tem as rédeas da história e que tem conduzido todas as coisas para a sua consumação final. Pedro então consola os crentes, falando que vivemos para uma viva esperança. Por isso, ao passo que aguardamos a consumação final da obra de Deus, devemos buscar santidade. E a grande motivação para buscarmos santidade em nossa vida é a nossa nova identidade em Cristo. A nossa nova identidade em Cristo. No entanto, os sábios conselhos dados aos casados pelo apóstolo Pedro, eles são aplicáveis a qualquer homem e a qualquer mulher, mesmo que ele se dirija inicialmente a casados. Vejamos então alguns conselhos sábios para termos um lar feliz. Não um lar sem lutas, não um lar sem dificuldades, mas um lar cheio de temor no coração a Deus, cheio de submissão e obediência. As palavras de Pedro, então, elas se constituem num retorno à ordem criacional, de um homem e uma mulher, de um lar que se prostra diante do Criador para viver e servir a Deus em tudo o que eles fazem, em tudo o que eles são. Pedro, então, se dirige inicialmente a dar conselhos sábios às mulheres, dizendo, nos versos 1 e 2, dando a elas uma ordem: vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa. É importante nós entendermos aqui o contexto da carta de Pedro. Nós estamos no 1º século e em muitos lares as esposas estavam se convertendo ou sendo convertidas ao cristianismo e os seus maridos permanecendo no paganismo ou servindo a outras religiões, a outros deuses. E naquela época, no 1º século, a mulher deveria assumir a religião do seu marido. Portanto, essa é uma palavra bem desafiadora àquelas mulheres, no intento de aplicar esta mensagem ou esta ordem à vida delas. Mas algo aqui é muito importante e interessante, como o conselho de Deus através de Pedro é sábio. Porque o conselho dele se adequa a uma sabedoria no procedimento prático da vida. Uma mulher não poderia mandar o seu marido, naquele contexto, sente-se, pois eu tenho algo a te ensinar ou te instruir. Então, a forma como elas deveriam se portar. E, na realidade, o único
texto de todo o Novo Testamento onde o Evangelho, a mensagem da parte de Deus é pregada sem palavras. Obviamente, toda a Escritura nos ensina a testemunhar de Deus a partir de um comportamento, de um procedimento, de uma conduta santa. Mas, primariamente, nós devemos falar, pregar o Evangelho através de palavras, de mensagens. Mas nesse texto, Pedro está instruindo aquelas mulheres a pregar o Evangelho a partir de uma conduta santa. Para que os seus maridos possam ver algo diferente na vida delas. Para que ao observarem a conduta, a vida, as escolhas, a forma de viver na prática do dia a dia do lar, elas possam então ser instrumentos de uma graça que aponte para uma mensagem muito profunda que transforma não somente o coração, mas a conduta, a vida por completo. Portanto, estamos diante de uma ordem de Pedro às mulheres para que elas sejam submissas aos seus maridos e para que a conduta delas seja uma conduta santa, uma conduta reta, que espelhe a graça do Evangelho e essa mensagem poderosa que foi capaz de transformar a vida delas. Mas ele não simplesmente dá uma ordem, ele explica como isso vai acontecer, através das boas obras. E ele já introduziu este tema no capítulo 2. As boas obras, uma boa conduta de uma esposa vai transmitir uma mensagem audível para os seus maridos. Como essas mulheres vão agir para ganhar os seus maridos? Com profunda reverência a Deus. Pedro convoca as mulheres a uma vida piedosa, a uma vida de devoção, a uma vida de santidade. E isso é materializado de uma forma bem concreta, inicialmente através de uma submissão. E a submissão é grata a Deus porque restabelece a perfeita ordem estabelecida por Deus lá no início, lá no Éden. Quando mulheres abraçam este conselho sábio de Deus na vida delas, para buscarem uma vida de piedade, uma vida de santidade, uma vida de submissão, em primeiro lugar a Deus. Isso terá reflexos diretos na forma como ela vai tratar o seu marido. E eis aqui um ponto para nós pararmos e pensarmos. Muitas mulheres cristãs casadas têm dificuldades de entender e de aceitar o tema da submissão feminina, por terem caído em um conto maligno de uma mensagem que é reverberada ao longo dos séculos e mais intensamente nas últimas décadas, a respeito de um empoderamento das mulheres, a respeito de uma pretensa autonomia, liberdade das mulheres. E eu vejo pelo menos duas coisas que fazem com que esta mensagem, ou este conselho sábio de submissão, de conduta reverente, de santidade e piedade, tenham se tornado tão difíceis. Em primeiro lugar, obviamente, a luta de todos nós, como seres humanos caídos, pecadores, com o pecado que ainda habita em nós. E por isso, uma mulher que resiste a um conselho sábio, quando ouve a palavra submissão feminina, que tem a ver com uma reverência a Deus, primariamente, e um entendimento de um papel dado a elas para viverem este papel e honrarem a Cristo. Porque há uma íntima conexão entre este papel
de mulheres dentro de um lar, e a forma como a igreja, a noiva de Cristo, se porta diante do seu noivo, Cristo. Portanto, a primeira dificuldade e tensão é o próprio pecado que ainda habita no coração. E é por isso que ele vai dar algumas orientações ou conselhos sábios bem práticos para a vida de mulheres. Mas em segundo lugar, obviamente, o segundo desafio ou a segunda batalha é talvez se mulheres têm dado ouvidos a esta mensagem maligna e enganosa do feminismo, que rouba esta mensagem de Deus para a vida delas. Mas isso porque o feminismo tem tentado subverter esta ideia deste papel da mulher, fazendo com que elas confundam submissão com inferioridade. Isso é basicamente uma mentira, e Satanás é inteligentíssimo e hábil para subverter, para deturpar, para distorcer. Mas paremos um pouco e olhemos para a doutrina da Trindade Santíssima. Particularmente, eu olho para a doutrina da Trindade Santíssima e vejo nela uma mensagem que ajuda mulheres a entender que submissão não significa inferioridade. Pensemos então nas três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós sabemos pelas Escrituras Sagradas que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm o mesmo poder e a mesma glória. O Pai não é maior do que o Filho, nem o Filho maior do que o Pai. Ambos não são maiores do que o Espírito Santo, e nem o Espírito Santo maior do que o Pai e o Filho. Mas cada uma das pessoas da Trindade possui um papel, uma economia, como a teologia explica, um papel, uma missão. Ao olharmos para o Filho, que é da mesma glória, do mesmo poder, da mesma substância do Pai, este Filho, em uma vez, ele se submete à vontade do seu Pai. Ele mesmo diz: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Quando refletirmos a respeito do ser de Deus, ou a Santíssima Trindade, entendemos que um papel, uma missão dada às mulheres não as rebaixa. Na realidade, elas são instrumentos da mesma graça e em si reverberam a glória de Deus no nível da criatura, sendo elas criadas à semelhança, imagem de Deus. O segundo conselho dado às mulheres a respeito de como elas vão ganhar o coração dos seus maridos tem a ver com a santidade. Deus convoca as mulheres a uma vida piedosa, a uma vida de devoção, de santidade. Quando Ele diz que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que esteja no seu interior uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor para com Deus. É importante nós entendermos o argumento do apóstolo Pedro aqui. Ele não está dizendo: deixem de cuidar do exterior. Pedro não está dizendo: deixem de cuidar dos cabelos, ou de buscar vestir-se bem, deixem de cuidar da saúde física. Este não é o argumento dele não é um argumento de exclusão, mas de restauração da prioridade, da ordem,
de buscar intimidade com Deus, de buscar uma vida com Deus, de buscar se encher da presença de Cristo na vida. Uma mulher cristã deve ser admirável, em primeiro lugar, por se parecer mais e mais com Cristo. Com Cristo. Este é o conselho sábio de Deus. Não somente para mulheres casadas, mas para mulheres solteiras. E por fim, para todos nós. Um homem admirável é um homem cheio do Espírito Santo, cheio de Cristo no coração. Quanto mais cheia de Deus, quanto mais cheia do Espírito Santo de Deus, mais parecidos com Cristo seremos. Menos egoístas, mais altruístas, considerando o outro em primeiro lugar. Menos manipuladores ou manipuladoras, mais doação e abnegação, desapego. Menos futilidade ou superficialidade, mais profundidade, simplicidade e uma beleza que exala e que vai muito além da beleza exterior. Menos relacionamentos de troca, mais da pessoa de Cristo, mais relacionamentos de amor, de serviço, de entrega. Menos da velha natureza, mais da nova criatura. Mulheres piedosas. É o conselho de Deus para as nossas irmãs casadas, solteiras, talvez viúvas, nesta manhã. Cristo glorificado no dia a dia. Filhos bem criados. A graça do Evangelho é entendida e praticada. E a graça do Evangelho entendida e praticada é entender que cada uma mulher, irmã, tem limitações, tem falhas e cometerá erros dentro do lar e fora do lar, mas ela contará com a graça do Evangelho a cada dia. Porque no final do dia não é o seu desempenho, mas é a graça de Cristo através da vida dela. E com isso, maridos impactados. Nós podemos tomar essa mensagem, inverter o argumento e me dirigir a talvez homens cujas mulheres não são cristãs. Nós podemos então usar o argumento a estes homens dizendo: sirvam e amem e liderem amorosamente as suas mulheres, para que através das atitudes, do comportamento, do amor, do serviço, elas sejam ganhas para Cristo. Queridos, qual o impacto disso no lar? Qual o impacto disso em nossos lares, em nossas famílias? Extraordinário. Se o avivamento começa dentro do lar, esse avivamento transborda e vai para a igreja. Mas ele não se contém dentro da igreja, ele alcança a sociedade. Portanto, mulheres piedosas são instrumentos de Deus numa obra maravilhosa e poderosa que atinge os lares, a igreja e a sociedade. Por fim, Pedro se dirige aos homens e dá a eles uma ordem e instruções a respeito de como eles vão agir no lar. Ele diz: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil, por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas.
Vivam a vida comum do lar. Habitem no lar e conheçam as necessidades da sua esposa, da sua mulher, dos seus filhos. Exerçam uma liderança amorosa. E uma liderança amorosa é uma liderança que vai além das palavras, mas é uma liderança que serve, que cuida, que protege, que ama, que encoraja, que ora com, que ora por, que reconhece a mulher como herdeira da mesma promessa, herdeira da graça de Deus. É um homem que coloca em primeiro lugar não a sua própria agenda, não os seus próprios planos, não os seus próprios desejos, não os seus próprios benefícios, mas o benefício da sua esposa, o benefício dos seus filhos. Como ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso com discernimento. Os maridos devem ser profundos conhecedores das necessidades do seu lar, não omissos e passivos. Porque muitas vezes mulheres tomam a frente nos seus lares pela omissão dos maridos. E eles precisam assim se encher de Deus, do Espírito Santo de Deus, para serem esses líderes cheios do Espírito Santo, para amar, proteger o seu lar. Eles devem fazer isso com discernimento, que é aquela habilidade espiritual de discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Eles devem fazer isso com consideração, considerando a mulher, a fragilidade feminina, que não é vista aqui como inferioridade. Pelo contrário, é um estímulo ao respeito, à honra que o marido deve à sua esposa. Pedro está apontando o papel protetor do homem. Ele deve ser capaz de cuidar, proteger de sua esposa com o mesmo amor e cuidado que Deus tem pela sua igreja. Que Deus tem pela sua igreja. Portanto, é o papel do negar-se a si mesmo e entender o que é bom para o lar, o que é bom para a esposa e o que é bom para os filhos, antes de pensar em si mesmo. É assim o ensino. Pedro vai além dizendo que eles devem fazer isso não simplesmente considerando as suas mulheres, não somente com discernimento, mas tratando-as com dignidade. A dignidade e honra que nossas esposas têm está fundamentado no fato delas serem a imagem e semelhança de Deus. Elas são preciosas. Por quê? Porque Cristo olha para elas da mesma forma. Da mesma forma. Desde o princípio, elas foram criadas para estar juntas com um homem em uma missão. Em uma missão. Honrar e glorificar a Deus. A mensagem do Evangelho, queridos, ao longo dos séculos, vem sendo corrigidas por visões distorcidas a respeito de dignidade e honra das mulheres, o papel inegociável e crucial que elas possuem na família. Na família. Mas por fim ele nos dá uma advertência a nós maridos. E a advertência é que o nosso relacionamento conjugal tem um caráter espiritual. E se o meu relacionamento com a minha esposa não vai bem, a minha vida com Deus também não vai bem. Não vai bem. Problemas conjugais são problemas espirituais. E o marido que atende o conselho sábio da Escritura Sagrada deve investir no seu casamento. Deve parar para refletir o que eu tenho feito de errado. Como é que eu tenho administrado as minhas finanças? Como é que eu tenho protegido a minha mulher? Qual o tamanho do meu egoísmo? Dos meus planos apontam para os meus próprios benefícios e deleites?
Ou está vendo em primeiro lugar o bem do lar, o bem do lar? Pedro simplesmente diz que se nós não investirmos na nossa vida conjugal, na vida do relacionamento com as nossas esposas, agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Portanto, um problema conjugal gera um problema vertical. Vertical. Isso é uma advertência séria, não é verdade, meus irmãos? Como é sério? Como é sério? Algumas aplicações finais. E aqui há uma aplicação que nos faz parar e pensar na família. Homens e mulheres. Assim como eu coloquei no início, a família tem sido atacada e ameaçada por outras mensagens e outras vozes. Ouçamos o conselho da palavra de Deus a respeito de como marido e mulher podem honrar e glorificar a Deus. Talvez você já esteja vivendo isso no seu lar. Se você está vivendo os conselhos sábios para um lar feliz no seu lar, louvado seja Deus. Persevere até o fim. Persevere. Busque continuamente pela graça de Deus, por sabedoria divina, para viver intensamente a vida comum do lar. Cada um de nós. Mas talvez o seu casamento não esteja assim. Talvez os papéis tenham sido invertidos. Talvez haja uma crise de identidade. Eu não sei quem eu sou, qual o meu propósito, qual o chamado de Deus. Eu abracei a mensagem maligna, satânica, demoníaca do feminismo. Portanto, eu estou lutando dentro do lar para manipular, para controlar. E o resultado deste lar é destruição. São filhos que olham para o marido e a mulher e vão talvez replicar estas coisas. Replicar estas coisas. Essa mensagem é uma mensagem de chamada ao arrependimento. Para buscarmos a Deus e nos enchermos de Cristo. E assim vivermos o propósito inicial de Deus para marido e mulher. A honra de Cristo, a glória de Deus. Há esperança no Evangelho. Se você está vivendo um lar disfuncional. Há esperança no Evangelho. Há todos os recursos da graça. E Pedro, em sua segunda carta, vai dizer que ele nos deu todas as coisas que nos levam a uma vida piedosa. Portanto, as Escrituras Sagradas são suficientes e nos dão ferramentas para que homens honrem e glorifiquem o seu lar, a sua esposa, os seus filhos. A Escritura Sagrada tem tudo para que mulheres possam honrar e glorificar a Deus dentro dos seus lares. O melhor de tudo é que Cristo está presente e nos auxilia em todo o processo. Ele não nos diz, se virem, leiam a Bíblia e se virem. Não. Ele está perto, Ele está próximo. Ele nos ajuda, Ele nos auxilia. A cada dia é uma oportunidade para nos arrepender, para maridos sentarem com suas esposas e orarem com elas e orarem por elas, a chorarem juntos e a buscarem viver e aplicar estes sábios conselhos que nos levam a um lar feliz, que teme ao Senhor. Se você se sente completamente perdido, desanimado, peça ajuda a alguém. Peça ajuda a um casal piedoso. Diga, nós precisamos de ajuda. Não espere a sua casa colapsar para pedir ajuda. Não espere. Peça ajuda. Talvez as duras experiências da vida, da queda, do pecado, já tenham te levado a um segundo casamento.
Você tem uma marca lá dentro, não resolvida. Se esta é a tua experiência, Deus quer que você faça diferença na vida de sua atual esposa. Olhe para a Escritura. Ouça os sábios conselhos de Deus para a tua vida. Para a tua vida. Invista pesado naquilo que é mais precioso a Deus, a família. Não deixe que no afã da vida material, a busca de um conforto, coisas mais essenciais e fundamentais sejam colocadas em segundo plano. Do que a vida comum do lar, do que ter tempo com a sua mulher, com seus filhos, no seu lar, para a glória de Deus. Se posso dar um conselho aos jovens homens e moças que almejam um casamento, ou estão se preparando para um casamento, não se casem buscando a sua própria felicidade, mas em primeiro lugar, a glória de Deus, de Cristo. A glória de Deus, de Cristo. Aqueles solteiros ou viúvos, estão incluídos aqui? Sim. A Bíblia despende um tempo para falar da família espiritual, da família da fé. Nós somos conectados uns aos outros, somos irmãos uns dos outros. Estes são os conselhos sábios de um Deus que ama e que criou a família. Mães, maridos, filhos, para a glória de Deus. E você leve para a sua casa hoje, nesse dia tão significativo e emblemático, esses conselhos de Deus para a sua vida, para o seu lar, para os seus futuros planos. Que nós possamos nos agarrar pela fé na Escritura Sagrada e nos conselhos de Deus para termos um lar feliz. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!